Mano, boa tarde, bom dia, boa noite. Então aí hoje na aula de história nós viemos a respeito de um novo assunto que a gente vai tratar a partir de agora, tá bom? E na aula de hoje nós falamos sobre o capítulo 4, que fica na página 43. Deixa eu pôr a página pra gente ver aqui, visualizar melhor. Página 43. Muito bem, então esse capítulo 4 ele vai falar sobre o Crescente Fértil, tá? Que foi a primeira região da humanidade em que foi possível a organização do ser humano em cidades-estados, tá bom? Cidades-estados. Foi possível aqui a fundação das primeiras muralhas, a criação, a invenção da escrita, enfim. O Crescente Fértil, como mostra o nosso livro, deixa eu pegar aqui pra gente. Como mostra o nosso livro, essa parte que está demarcada aqui, que pega um pedacinho do continente africano, onde fica o Egito, e outro pedacinho do continente asiático, onde fica a Mesopotâmia. Hoje não é mais esse nome, hoje é um país chamado Iraque. Então, onde ficava a Mesopotâmia antigamente? Iraque. Por enquanto a gente vai estudar esse pedacinho aqui, ó, da Mesopotâmia, tá bom? Mais tarde, depois, nos próximos capítulos, a gente vê o Egito, tá bom? Então a Mesopotâmia, como vocês podem perceber, fica pós Mar Vermelho, aqui onde o mar bíblico fala da Bíblia, né? E pós Jerusalém, Jerusalém também fica desse lado, a gente vai futuramente também ver as origens de Jerusalém. E fica entre dois rios principais. Essa região da Mesopotâmia fica situada entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui essas duas pontinhas de rio aqui, ó, tá bom? No meio desses rios aqui, durante todo esse percurso, ficavam as cidades-estados localizadas dentro entre as margens desses dois rios. Cidade-estado, na verdade, é como se fosse um pequeno país, tá bom? Cidade-estado é como se fosse os primeiros estados da humanidade, os primeiros governos da humanidade, não é? Como eu falei para vocês, que um estado ele tem que ter um exército, né? Ele tem que ter leis, tem que ter um povo, tem que ter território, tá bom? O povo paga os impostos para sustentar o estado. O estado é composto, além do povo, das pessoas que administram esse estado, no caso o governo, tá bom? Na Mesopotâmia, o governo era exercido por reis, né? E ajudado por sacerdotes, conselho de guerreiros, também pelos nobres, aqueles que não faziam nada, mas ficavam ali vivendo às custas dos reis do estado, do imposto das pessoas. Então essa era a nossa pequena organização social na Mesopotâmia, né? Esses sacerdotes lançavam mão da religião para dominar as pessoas, até porque a religião deles, eles eram muito religiosos, e nesse caso o rei e os sacerdotes também se aproveitavam disso, o fato de governarem de maneira teocrática. Essa aqui é a forma de governar. É como se fosse assim a postura desses reis. Esses reis, eles eram teocráticos, ou seja, eles governavam em nome dos deuses. Tudo que você fizesse a um rei, estaria fazendo também a um deus, um dos seus inúmeros deuses. Tinham muitos deuses, né?
apesar do povo da Mesopotâmia não acreditar em vida após a morte, eles não acreditavam em além, em salvação, nada disso, eles não acreditavam nessas coisas, eles tinham que bajular muitos deuses aqui na Terra para ter uma vida melhor, ter uma vida mais plena aqui na Terra, porque aqui é o seguinte, morreu, acabou, de acordo com a crença do pessoal da Mesopotâmia. Então toda sorte de amuletos mágicos, de superstições que a gente imagina que exista, surgiu na Mesopotâmia, né? A ideia de superstição, andar por aí com um amuleto mágico, com um colar que vai proteger a pessoa, peças que vão proteger as pessoas de qualquer maldição, enfim, tudo isso, toda sorte de adivinhação, de superstição, de desenvolvimento e criação da astrologia, tudo isso foi fundação, foi criado pelos povos da Mesopotâmia, que viviam nesse chamado crescente fértil, tá bom? Crescente fértil quer dizer região onde foi possível, né? Onde foi possível a organização das primeiras cidades, né? Ou então a organização das primeiras civilizações. Tá bom? Pegando um mapa maior, pegando um mapa bem maior do que o que há em nosso livro, nós podemos visualizar essa região com mais detalhes. Ó, preste atenção. Aqui, até aqui onde eu estou fazendo esse movimento com lápis, ficava o crescente fértil. Esse pedacinho aqui é o Egito, que fica no continente africano. E esse pedacinho aqui é o Iraque, que antigamente era chamado de Mesopotâmia. Os povos que nós estamos aí agora estudando nesse capítulo 4. Tá bom? Mesopotâmia, atual Iraque. Tá bom? E fica mais ou menos aqui. Aqui é o Mar Vermelho, aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui do lado ficam os dois rios, o rio Eufrates e o rio Tigre, vocês podem perceber, duas linhazinhas bem azulzinhas, né? E voltando ao nosso livro, Mesopotâmia quer dizer, em grego, terra entre rios, tá bom? Terra entre rios. Era mais ou menos assim. Do lado de cá o rio Eufrates, né, ó. Do lado de lá o rio Tigre. Como eu falei nas aulas passadas, era comum e bem proveitoso os seres humanos se organizarem ao redor de rios. Porque eles tinham mais facilidade, mais possibilidade de conseguir formar uma comunidade. Ao contrário disso, ficava difícil. No meio do deserto não tinha como eles sobreviverem, não. Então, dois rios que estão aqui nessa região da chamada Mesopotâmia. E aqui no centro, um monte de cidades, estados. Imagine que esses desenhos são mapas das primeiras cidades-estados dessa região chamada Mesopotâmia. Vamos escrever o nome dela aqui. Mesopotâmia, né? Meso quer dizer meio. Hipótamos quer dizer rio. Hipótamos, meio do rio. Então essa é a região da Mesopotâmia onde surgiram as primeiras cidades estado. O nome dessas cidades eram os mais diferentes e os mais familiares que a gente possa imaginar. Aqui, por exemplo, ficava a Babilônia, né? Uma das cidades-estados aqui da região. Do lado de cá ficava uma cidade chamada Ur,
só o R. Mais acima um pouco ficava uma cidade chamada Nagash. Do lado de cá ficava uma cidade chamada Uruk. E assim por diante. A gente vai ver ainda outras cidades que ficavam nessa região, habitadas por povos os mais diferentes possíveis. Povos guerreiros, povos que gostavam de invadir outras regiões, né? Como, por exemplo, um povo chamado Sumério ou Sumeriano, né? Que eles acabaram, digamos, formando a primeira grande comunidade da humanidade, há mais de 3.200 antes de Cristo, há mais de 3.200 anos antes de Cristo, viu? Surgiram os sumérios nessa região da Mesopotâmia. Depois vieram os acádios, depois os amoritas, depois os caldeus. A gente vai ver cada um deles separadamente, tá bom? Para a gente não ver todos de uma vez só. E esses povos ajudaram a fundar os primeiros impérios da humanidade, as primeiras comunidades, a fundar o Estado, nós já vimos aqui, e digamos assim, e a criar o primeiro sistema de leis escritas que o ser humano já pôde criar. O primeiro código de leis da humanidade foi criado dentro dessa margem dos dois rios. O código do famoso rei Hammurabi. Tá bom? Que a gente também vai ver isso com detalhes. Por enquanto, é só uma introdução para você compreender certos termos. Tá bom? A gente não pode passar para frente sem a compreensão desses termos. Por exemplo, governo teocrático. Um governo que governa em nome de Deus ou dos deuses. No caso dos mesopotâmicos, eram os deuses. Isso significa dizer que eles eram politeístas. Apareceu outro termo, outra palavrinha. Politeístas. Politeístas, vocês vão ouvir muito falar disso aqui. Quer dizer, a crença em vários deuses. O deus da caça, tem o deus da lua, tinha a deusa da fertilidade, enfim. Tá bom? Cidade-estado vamos dizer que é pequena cidade, autogovernada. Menor do que Valença, mas essas cidades elas eram muito poderosas e autogovernadas. Elas tinham suas próprias leis, seus próprios deuses, suas imagens de adoração. Como falei para vocês, eles não acreditavam em vida após a morte. Então eles tinham que encher muito o saco dos deuses aqui na Terra mesmo para ter uma vida, digamos, digna, né? De uma vida mais ou menos, enfim. Lembrando que esse nome Mesopotâmia não existe mais como país hoje em dia. No lugar dela tem um país chamado Iraque, onde há muita confusão por causa de petróleo, muita guerra. Já teve no passado, digamos, já foi palco de muito conflito armado, bombas, terrorismo, enfim. Tudo por causa da economia, do petróleo, né? Enfim. Então, no nosso livro, nós vamos agora ver a palavra, já vimos a palavra crescente e fértil, né? A palavra sociedades hidráulicas, hidráulica vem de água, tá bom? Ou seja, sociedades que surgiram ao redor das águas, tá bom? Beleza. E eles realizavam a sua economia no chamado modo de produção asiático, né? Em que consistia esse modo de produção asiático?
consistia no Estado organizar as obras públicas por meio da servidão coletiva dos camponeses, né? O Estado sendo dono de tudo, das minas e outros recursos naturais, a monarquia teocrática, na qual o governante era considerado um deus ou um escolhido pelos deuses, e o Estado realizava grandes obras públicas para o controle das águas dos rios. Os camponeses, coitados, pagavam os impostos e tributos na forma de trabalho ou entregando parte da produção. Então, o modo de produção asiática vai usar uma mão de obra servil, tá bom, gente? Vai ter, assim, digamos, uma economia baseada também para pagar impostos, né? Um Estado teocrático, dentre outras características. É bom vocês lerem em casa esse pedacinho aqui, bom, para ficar mais claro para vocês. Então vocês compreendam, viu? Compreendam que modo de produção asiático é esse que está após os dois pontinhos aqui, ó, servidão coletiva, quer dizer, o pessoal tinha que trabalhar obrigatoriamente nessas obras públicas, não tinha negócio de querer não tinha que ir mesmo, tá bom? O Estado sendo dono de tudo, o Estado que organizava tudo. Já sabemos o significado da palavra Mesopotâmia, tá bom? Na página seguinte, que é a página 44, vai se falar sobre o que? Na página 44 vai colocar aqui algumas imagens muito peculiares da Mesopotâmia. Eles adoravam escrever em argila, porque eles não tinham papel ainda. O papel, só quem tinha papel era o pessoal do Egito. Então os livros, as determinações, tudo era feito em argila pelos mesopotâmicos. Enquanto a argila estava molezinha, eles iam lá, escavavam, faziam suas imagens, seus desenhos. Nem todo mundo sabia ler, então eles faziam as pessoas pagando impostos para os mais fortes, né? Os mais poderosos sempre em imagens maiores. Aí depois eles esquentavam essa argila no fogo e dessa maneira ia nascendo o que nós podemos chamar de os precursores da escrita, né? As primeiras formas de escrita da humanidade, registradas em argila. Ótimo, maravilhoso. Temos aqui o rio Eufrates, grande, né? Bem grande, no atual Iraque, a imagem do Iraque, do país. Do lado de cá nós temos essa imagem representando um momento de guerra dos mesopotâmicos, né? Representa a paz e a guerra, uma imagem colorida, muito bonita, por sinal, né? Eles eram grandes artistas, a arte deles era para agradar os deuses, né? Não é que eles fossem fazer nada para vender, não, era uma arte para agradar os deuses. Se ficasse feio, os deuses não iam gostar também, né? E na próxima aula a gente vai começar a falar dos povos. E os primeiros povos são os sumérios, tá bom? Falaremos deles amanhã, na próxima aula, sobre os povos que começaram tudo isso, começaram a habitar a Mesopotâmia, no caso aqui os sumérios, tá bom? Então, meus pequenos e minhas pequenas, grande abraço do tio. Amanhã continuamos com mais uma aula de história. Ok, valeu pessoal.